Beleza. Vou ficar aqui do seu lado. Boa tarde, bem-vindos todos para o nosso primeiro colóquio do ano do Departamento de Física. Obrigado pela presença de vocês todos. Obrigado, professora Isadora, que é a coordenadora agora dos colóquios, por ter me dado a honra de apresentar a Guilherme. Guilherme Sadovski é uma das joias aqui da casa, foi meu colega de semestre mesmo. Semestre, a gente entrou junto e cursou quase todas as disciplinas juntos aí. E é uma ótima oportunidade. A gente quis trazer Guilherme aqui também para os alunos verem que portas podem se abrir para vocês a partir do curso de Física aqui na UFES. Talvez seja difícil para vocês enxergarem isso agora, né? Mas a gente sempre gosta de trazer ex-alunos aqui da UFES para mostrar um pouquinho. Falando em histórico, pesquei aqui o Lattes de Guilherme, aí... Tem slide. Bom, Você vai falar um pouquinho disso? Posso falar? Tá autocontido. Tá. Então eu vou deixar você falar um pouquinho. O que é que você fez depois que saiu daqui da UFES? Obrigado. Boa tarde. Vai lá. Obrigado a Isadora por organizar, o Milton também, que foi o meu primeiro contato aqui, para eu reentrar em contato com a UFES, né? Eu saí daqui faz muitos anos, mais de 10 anos. Então hoje abordaremos um tema, na verdade é um tema multidisciplinar, envolve várias áreas avançadas da física teórica, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre exatamente o que vamos abordar depois dos slides introdutórios sobre mim. Mas eu vou tentar fazer um esforço para trazer os alunos que estão ainda vendo mecânica, se tiver ainda alguém do primeiro ano, em 5 minutos vocês vão aprender teoria quântica de campos. Pelo menos o necessário, não o suficiente. O necessário para entender alguma das coisas que vamos falar hoje, né? Tá, como eu disse, está meio que autocontido a apresentação. Então essa é a minha trajetória acadêmica. E agora ressuscitou. Todo mundo está vendo o pontinho? Nem sempre, né? Ele está assumindo. Aí. Pois eu fiz minha graduação, bacharelado em Física aqui na UFES, né? Eu acho que eu saí daqui em 2012, 2013. Fui, como o Felipe falou, entramos no mesmo vestibular, né, Felipe? E daqui da UFES, eu fui para o Rio de Janeiro, para Federal Fluminense. É do outro lado da ponte. E depende da perspectiva, do referencial, né? A gente sempre fala que a gente tem a visão mais bonita do Rio. Porque eu fui né? E continuei o doutorado lá na UF também, sobre o mesmo orientador, trabalhando em gravitação, teoria quântica de campos, a interface dos dois. Bem, o que eu não falei é que durante o meu período aqui na UFES, eu fiz um intercâmbio no Instituto Superior Técnico em Lisboa, né? Por aqui pela UFES mesmo. Não existia nem Ciência Sem Fronteira na época. Eu fiz pela Assessoria de Relações Internacionais, lá na reitoria. E no doutorado também eu passei um período no exterior, no Chile, no Centro de Estudos Científicos, que é em Valdívia, quase teoricamente já é na Patagônia, no iníciozinho da Patagônia. Mas tem um... terremoto mais... Exatamente, Valdívia. É o epicentro do terremoto mais intenso da história, já registrado na história. No mundo, 9.6, eu acho, na escala. 9.8? Pois é. Então, imagine o tsunami que isso não criou lá. Né? Anos 50 agora, então não é nem tão antigo. Tá, e depois que eu terminei o doutorado, em 2019, eu acho, um pouco antes do mundo acabar, né, eu consegui uma posição de postdoc no Japão, em Okinawa. O OIST é o acrônimo para Okinawa Institute of Science and Technology. Deixa eu trocar a bateria desse apontador.
E depois de meus 3 anos lá, eu continuei meus anos de pós-doc, de pesquisa, basicamente, né? Na China, também ainda na Ásia, né? Na Universidade de Henan, província de Henan, que é... Obrigado. Na província de Henan, na China, no interior da China, provavelmente vocês nunca ouviram falar o nome da cidade, Kaifeng, mas é uma das 8 capitais antigas da China, é um dos berços históricos da China, nas margens do Rio Amarelo, que fala Yellow River. Bem, e eu continuei na China até o finalzinho de 2024, retornei ao Brasil em 2025 e atualmente tenho feito concursos para tentar conseguir uma posição permanente. Então já fui aprovado da UNB, que é uma posição permanente, mas estou em cadastro reserva, esperando para ver se abre vagas. E na UFNDB e na UFMG, mais recentemente, é substituto, então é temporário. Seu doutorado foi aqui? Rodrigo Sobreiro. Ele entrou uns 3 anos antes de eu, então talvez você não conheceu. Esse é Manuel Malheiros, que é português. Conheceu ele? Qual o sobrenome? Manuel Malheiros. Não conheci. Tá, já que é meu currículo, membro de algumas sociedades, claro, a SBF, e a International Society for Quantum Gravity, revisor de alguns periódicos internacionais, blá, blá, blá. Tá, minha pesquisa aqui também vai ser o tema da palestra de hoje. Como vocês podem ver, envolve temas avançados da graduação, né? O mais básico que a gente tem aqui é o bacharelado, só que pega nos últimos anos, que é mecânica quântica. Relatividade geral opcional, talvez, né? Aqui. Bem, topologia é uma área enorme da matemática, né? Não faz parte da física. Porém, descobriu-se vários efeitos que a topologia traz a sistemas físicos e que a gente já observa, né? E tanto experimentalmente em sistemas de matéria condensada, quanto na teoria, na estrutura de teorias e na estrutura, na consistência, na produção de efeitos novos, tudo devido a essas áreas de estudo da matemática. Então, por exemplo, interseções que vamos falar hoje, por exemplo, que é teorias topológicas quânticas de campos, servem como interseções entre topologia e mecânica quântica, né? Então, uma interseção importante entre matemática e física, né? Temos aqui, claro, gravitação quântica, que seria a união, né, a quantização do campo gravitacional. Bem, topologia e gravitação, eu coloquei aqui buracos negros, buracos de minhoca, defeitos topológicos, de maneira geral, né? Talvez essa parte aqui a gente não vá falar tanto, mas é uma interseção importante. E, pictoricamente, minha área de pesquisa é na interseção de estudo com fronteiras aí, permeáveis, né? Tá, então, como eu prometi, eu vou tentar levar quem está olhando mecânica, estudando mecânica agora, todo o caminho até a teoria quântica de campos em 5 minutos. Mais ou menos, dependendo das perguntas. Por sinal, por favor, podem perguntar a qualquer momento. Eu não tenho nenhum problema, ao contrário, eu adoro perguntas. Ok? Tá. Então, claro, isso daqui é o necessário, assim, né? Apenas arranhando a superfície. Então, e claro, é enviesado o meu objetivo final, que é fazer vocês entenderem o que é um valor esperado de vácuo, para a gente poder definir o que é uma teoria topológica quântica de campos, né? Tá, então, mecânica. A gente pode entender mecânica como o estudo de trajetórias, por exemplo.
são os objetos fundamentais que queremos estudar em mecânica. Tá? Então, a trajetória é um jeito interessante da gente pensar sobre uma trajetória que é generalizável, uma teoria de campos e depois a teoria quântica de campos, é que você pode pensar uma trajetória como um mapeamento que associa um vetor a cada instante de tempo. Então, esse vetor é as componentes x e desse vetor, né? E esse mapeamento associa esse vetor a um instante de tempo. Tá? Então, esse mapeamento, que a cada instante de tempo a gente associa a um vetor tridimensional, a gente pode pensar como uma trajetória. E aqui está o conjunto de todas as trajetórias possíveis físicas de um sistema, né? E a gente entende que esse conjunto de trajetórias advém de uma equação diferencial, que a gente chama de equação de movimento, né? E a resolução, o espaço de soluções dessa equação diferencial é justamente esse conjunto de trajetórias, ok? A gente consegue refinar esse entendimento para quem ainda não saiu da física 1, 2 e 3 e ainda não entrou em mecânica clássica, vocês ainda não viram esse passo, mas quem já viu já sabe o que eu estou falando, que o refinamento é que em vez de postular as equações de movimento, como a gente faz, por exemplo, como a segunda lei de Newton, né, a gente pode derivar essas equações de movimento de um objeto matemático um pouco mais fundamental, né, que é chamado de funcional-ação. É esse S que está aqui. O papel de um funcional é associar um número a um objeto matemático, um número real. Então, essa ação, ela está fazendo justamente isso. Ela está recebendo uma trajetória como entrada e ela vai te dar um número. Então, ela ranqueia as trajetórias que você tem. Tá? E o número, obviamente, é o resultado dessa integral definida aqui. Tá? Essa integral definida vai te dar um número real e esse número é um ranking dessa trajetória. Acontece que a natureza gosta da primeira e da última posição do ranking. Então, as trajetórias que minimizam ou maximizam o valor desse funcional são as trajetórias que estão satisfazendo a equação de movimento, logo são essas trajetórias. Então, é assim que a gente, da ação, obtém as equações de movimento e, resolvendo as equações de movimento, a gente obtém as trajetórias do sistema. Tá, com esse entendimento, a gente pode imediatamente extrapolar para uma teoria de campos. A única coisa que muda é que agora os objetos fundamentais são configurações de campo. Então, ao invés de a cada momento do tempo você associar um vetor tridimensional, agora a cada instante do tempo e ponto do espaço, você associa um valor do campo. Se o campo é escalar, esse valor é um valor real ou complexo. Se for escalar real ou escalar complexo. Se for vetorial, é um vetor. Se for tensorial, é um tensor. É só isso que um campo significa. Só que agora perceba que ele está associando esses valores a todos os pontos do espaço e tempo. Mas a lógica permanece a mesma. Você entende esses conjuntos de configuração de campo possíveis a um sistema físico, advindas de uma equação de movimento, né? O ASPA só está para dizer que, né, movimento, são equações dinâmicas desse campo. E do mesmo jeito, você pode postular uma ação, né, que é invariante sobre as simetrias do sistema e tananã e tananã. E o mesmo princípio se aplica da extremização da ação para você obter as equações de movimento. Então, existe um princípio aqui chamado princípio da ação máxima ou mínima, a ação extrema é o mais correto, ou o princípio de Hamilton. Né? Tá. Sabendo disso, a gente já pode extrapolar para a teoria quântica de campos. A diferença fundamental é que agora o nosso campo é entendido como uma variável aleatória, porque a gente assume que existem flutuações quânticas que não são previsíveis, elas são aleatórias. Logo, essa variável de campo se torna aleatória.
variáveis aleatórias a gente descreve com uma distribuição de probabilidade. E a gente usa a distribuição de probabilidade para calcular valores médios. Então, nossos entes fundamentais em uma teoria quântica de campos, ao invés de trajetória ou uma configuração de campo, são os valores esperados dessa nossa variável aleatória, que é essa variável de campo. E o mesmo processo se dá de que a gente entende que essas soluções, essas configurações, esses valores esperados, elas vêm de uma equação dinâmica, que em teoria quântica de campos são chamadas de equações de Dyson-Schwinger. Eu esqueci de mencionar que na teoria clássica, só para manter a analogia, elas são chamadas de equações de Euler-Lagrange. Né? As equações de Euler-Lagrange é simplesmente a primeira derivada do funcional igual a zero. Né? Lembra, quem já fez cálculo 1 sabe que para achar os extremos de uma função, primeira derivada é igual a zero. Então aqui é a mesma coisa, a mesma ideia, só que talvez um formalismo matemático um pouco mais rebuscado. Né? Então, isso seria o análogo ao nosso funcional ação, continua a ser um funcional, tá? Isso se chama uma integral de caminho. E a integral de caminho agora soma sobre todos os seus campos. Quem já fez estatística consegue ver isso como uma distribuição de probabilidade. Né? E para você calcular esses valores médios, a gente já vai ver, a gente usa essa medida. Né? Significa pegar o campo e adicionar aqui e resolver a integral. E aí vai te dar um valor médio. Tá? E aí esses valores médios são justamente o que você quer saber em teoria quântica de campos. O que é que isso significa? Como eu disse, são variáveis aleatórias, né? Elas sofrem variações aleatórias. E, por exemplo, essa chamada função a dois pontos, que o campo está sendo visto em dois pontos diferentes, ela te dá a correlação que os valores desse campo têm no ponto x e no ponto x ponto, x'. Então, como essas flutuações estão correlacionadas? Em geral, quanto mais distantes esses pontos estão, menos correlacionadas essas variações estão. E assim por diante. Tá? O que mais podemos dizer sobre isso? A teoria quântica de campos tem uma coisa que a gente não tinha lá na mecânica, nem na teoria clássica de maneira geral, que é esse pulo, esse atalho. Que do funcional a gente consegue imediatamente saber quais são as nossas entidades fundamentais, sem precisarmos necessariamente passar pelo caminho das equações de movimento. E talvez essas equações estejam parecendo muito complicadas, mas basta saber diferenciar para você entender o que está acontecendo. Né? Porque se você diferenciar essa quantidade que depende de J uma vez, você vê que a única quantidade que depende de J aqui é essa parte na exponencial sendo integrada. Né? Então, ele desce da exponencial e você deriva, né, em relação a J. Então, o que sobra é só o φ aqui se você derivar uma vez. Que é justamente o que eu te falei de inserir o φ, né, na integral de caminho, e isso te dá o valor médio da variável φ. Quem já fez até probabilidade geométrica, distribuição geométrica, já fez isso daqui. Só que com somas, né? Ou talvez um formalismo matemático um pouco mais simplificado, mas a ideia é absolutamente a mesma. Tá. Se você diferenciar duas vezes em relação a J's em pontos diferentes, você vai obter esse φ vai cair duas vezes em x e você vai ver a média, né, do φ x e φ x', que é chamada... bem, aqui é o valor médio do φ, em geral ele é zero quando você não tem quebra de simetria. Quebra espontânea de simetria, tipo o Higgs, tem esse valor não zero, mas é uma exceção.
né? Enquanto que aqui ganha o nome de propagador justamente porque tem essa a explicação que eu dei para vocês antes, que ele correlaciona as flutuações do campo em pontos diferentes do espaço-tempo. E flutuação de campo é uma onda, ou uma partícula, depende de como você quer ver, né? Ou como você mede, né, essa flutuação. Tá, isso talvez eu passei de 5 minutos, mas é o que a gente precisa para entender o que é uma teoria topológica quântica de campos. Porque tudo isso que eu falei, que você pode entender isso como uma flutuação, e flutuações são ondas ou partículas, e assim que a gente descreve física de aceleradores de partículas, por exemplo, a gente descreve com essas quantidades, né? Essas quantidades são as quantidades que entram como elementos da chamada matriz S, que é a matriz de espalhamento, e é a matriz S que a gente usa para ver se você jogar um feixe de prótons, o que é que vai sair do outro lado. Tá? LHC. No LHC, por exemplo. É importante dizer que você tem muito menino do primeiro ensino, muito calor também, caiu aqui. Seria bom deixar claro, muito mais claro o sistema físico. Está querendo explicar, sabe? Enquadrar o sistema físico. É foi direito para o conceito, né? Então, é porque o tema desse, a gente vai subverter isso daqui. Nada do que eu vou falar em seguida se aplica em física de partículas. Entendeu? Porque, é o que eu te falei, teoria quântica de campos topológico, ela está na interseção entre mecânica quântica e matemática. Ela não descreve física de LHC. Ela não descreve física de partículas, justamente pelo próximo slide que eu vou mostrar. Isso mesmo que eu estava aqui, talvez deixar mais claro esse sistema físico. Estamos aqui no micromundo, condições, né? O menino sabe que tem coisa potencial, por exemplo. Pois é, então, mas todo mundo conhece o LHC, já ouviu falar do bóson de Higgs, né? Grande descoberta que teve em 2013 e foi postulado, sugerido, teoricamente, em 64. Então, esse formalismo é para descrever esse tipo de coisa, como campos quânticos se comportam. E a conexão com isso, essa matemática, e o que a gente vê em aceleradores é justamente o equivalente à trajetória, porque é o bloquinho fundamental, né, que a gente está atrás de descrever a física. É esses bloquinhos aqui que a gente utiliza para construir a tal da matriz de espalhamento, que a gente usa no LHC para ver como partículas, que são excitações de campos quânticos, se comportam quando você espalha. Elas colidem, quando elas colidem. Tá. Bem, por isso que eu não foquei muito em física de partículas, ou a física tradicional que a gente aprende quando a gente aprende teoria quântica de campos. Porque isso daqui não é satisfeito por nenhuma teoria quântica de campos que descreve partícula. Isso aqui eu estou dizendo que todos esses valores esperados são independentes desse objeto matemático que é chamado de métrica do espaço-tempo. Se você não sabe o que é isso, não tem problema. Mas é um objeto matemático que dá a você noção de tamanhos e ângulos em pontos do espaço-tempo. Vocês já usaram esse objeto, vocês só não sabem que usaram. Todo mundo que escreveu uma energia cinética usou esse cara. Todo mundo que fez o cosseno dos ângulos é igual ao produto interno, dividido sobre as normas, usou esse cara. Vocês só não sabem disso, tá? Mas toda vez que você quer saber o que é um ângulo e o que é um tamanho do vetor, você está usando métrica, tá? Então, aqui eu só estou dizendo que esses valores esperados, esses objetos fundamentais em teoria quântica de campos, são independentes dessa noção de ângulo e distância do espaço-tempo. Tá? Isso não é satisfeito por nenhuma teoria quântica de campos que descreve partículas. Partículas são coisas, são perturbações do campo, mas que elas são
a gente chama de objetos locais, porque elas são criadas em um ponto e elas afetam imediatamente apenas a vizinhança daquele ponto. Tá? E essa noção do ponto e da distância da fonte até o objeto de detecção, isso tudo está na métrica, porque, novamente, é ela que te diz o que são tamanhos, o que são distâncias e o que são ângulos. Tá? Então, a história que eu te falei, que essas funções de correlação normalmente te dão como os valores do campo oscilam de um ponto para outro, e normalmente isso decai com a distância, aqui não é mais verdade. Isso não é mais um propagador de partícula. Tá? Então, essa propriedade que é o que define uma teoria topológica. Teorias topológicas, ela apaga tudo que é local, tudo que é partícula, tudo que é excitação, e ela começa a tratar sobre coisas globais. Coisas do espaço como um todo, não apenas de oscilações se propagando de um ponto a outro espaço. E a partir de agora vocês vão ver que eu vou começar a falar sobre propriedades do espaço-tempo. Não é mais propriedade de partículas de campos sobre o espaço-tempo. E aí que vai começar a interseção entre teoria quântica de campos e gravitação. Porque gravitação é sobre o espaço-tempo, não campos sobre. Tá. Alguns detalhes importantes. É claro, eu fiz uma introdução extremamente rápida sobre teoria quântica de campos. Quem já sabe teoria quântica de campos está vendo que está faltando alguns objetos aí. São chamados operadores compostos. Se você não sabe o que é isso, não tem problema. Mas são outros tipos de operadores de campo que você pode botar e fazer o valor esperado, tá? Não só o φ, mas outros objetos que você pode construir com φ. E eles estão aí, eles satisfazem isso daí também, tá? Eu só não botei. Uma coisa importante é que, como ela é independente, como os valores esperados são independentes dessa métrica, eles são independentes do chamado assinatura da métrica, que é quantos valores de mais e de menos a gente tem. Né? Então, normalmente, o espaço euclidiano é tudo mais, no espaço de Minkowski a gente tem um menos no tempo. Só que isso daqui é independente da métrica, logo é independente da assinatura da métrica. Então, se você faz a teoria euclidiana ou em Minkowski, ela é a mesma. Tá? Ela dá a mesma coisa. E ela dá a mesma coisa pelo que eu já falei. Ela não liga para propriedades locais. Métrica é uma coisa local. Tá? Ela te dá como medir tamanhos de vetores e ângulos em um ponto do espaço-tempo. Claro, é um campo, então em cada ponto ela te dá a receita de como fazer isso, mas ainda assim é pontual. Né? E, como eu já falei, a grande sacada da teoria quântica de campos é que ela usa esse formalismo de teoria quântica de campos, mas para medir propriedades globais do espaço que você está trabalhando. No nosso caso, vai ser o espaço-tempo. Mas dá para generalizar para espaços mais abstratos também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre exatamente quais são essas propriedades globais, mas quem já entende um pouco de topologia, geometria diferencial, já pode se entendendo. Tá. Um adendo importante é que teorias de calibre são teorias com certas simetrias específicas, e se a teoria tiver essa simetria, os valores esperados que importam e satisfazem isso são valores esperados que são invariantes por essa simetria. Só isso. Que a gente vai ter que saber sobre isso em breve. Uma coisa importante é que essas teorias quânticas de campos, elas são automaticamente invariantes conformes e por diffeomorfismos, porque ambas essas transformações são transformações da métrica, e eu acabei de falar que os bloquinhos fundamentais dessas teorias são independentes da métrica. Então, né, automaticamente elas são invariantes conformes e por diffeomorfismo. E quem já tem experiência em gravitação sabe que invariância por diffeomorfismo é um dos ingredientes fundamentais para uma teoria relativística de gravitação. Então, novamente, você já vai vendo que naturalmente gravitação começa a aparecer nessa conversa que a gente começou só com teorias de campos. Sobre
e espaço-tempo. Né? Tá. Esse slide eu só adicionei por uma simetria, então eles mantêm as simetrias que a gente quer que estejam lá explicitamente, mas o fato matemático é que essa integral aqui, na verdade, ela é mal definida na matemática, ela não existe na matemática. A gente faz, porque somos físicos, né? E funciona até certo ponto, mas ela não é rigorosamente bem definida. Então, em algum momento de sua carreira, se você seguir nessa área, você vai ouvir falar que o formalismo de teoria quântica de campos ele é mal definido matematicamente. Tá? E essas teorias têm essa vantagem de ter formulações que independem de uma integral de caminho. Um matemático consegue definir essa teoria quântica de campos definindo o Z, não por uma integral de caminho, mas por um outro objeto matemático, também um mapeamento. Tá? E é um mapeamento, bem, eu vou tentar explicar de maneira rápida, por isso que eu fiz esse desenhozinho. Aqui é para você pensar com esse desenho como um pedaço de espaço-tempo, tá? Com fronteiras, né? Então os sigmas são fronteiras do espaço-tempo, os m's são a parte interior do espaço-tempo, ou seja, o complemento da fronteira. E você pode pensar como a fronteira como seu dado inicial e o interior ele evolui a fronteira inicial para uma fronteira final. Então o interior meio que interpola suas fronteiras iniciais para fronteiras finais. E matemáticos conseguem definir teoria quântica de campos topológicas, dizendo que esse funcional que a gente utilizou para derivar os valores esperados, funcional gerador, na verdade é um mapeamento que mapeia espaços lineares, espaços vetoriais, as fronteiras, e operadores lineares para o interior. E operadores lineares, quem já está aí no final, já estamos no início do semestre, então quem já passou para o segundo ano, já viu álgebra linear, já sabe o que é um espaço vetorial e já sabe o que é um operador linear. Então, o operador linear mapeia espaços vetoriais. Então, o que o Z está fazendo é atribuir espaço vetorial às fronteiras e mapear e atribuir um operador linear ao interior que mapeia de uma fronteira a outra, do espaço vetorial inicial para o espaço vetorial final. E, obviamente, existem outros axiomas que o Z precisa satisfazer. Por exemplo, se essas fronteiras forem disjuntas, o Z fatoriza em um produto tensorial. Tá? E se os interiores compartilham uma fronteira, esses operadores lineares, que são os EMs, você compõe, usa composição de operador linear. Então, com isso, você consegue reconstruir certas teorias quânticas de campos topológicas sem utilizar função de partição ou integral de caminho. Tá, isso daí é o resto dos axiomas que ela precisa satisfazer para ser uma teoria quântica de campos. E se você não entendeu nada do que eu falei, o importante são os seguintes fatos. Tá? Repito, os graus de liberdade fundamentais que a gente quer descrever com essas teorias topológicas não são locais, não são física de partícula, são globais, é sobre o espaço inteiro. Tá? São propriedades inteiras do espaço. Como eu disse, elas são naturalmente conformes e diffeomórficas, ou seja, elas satisfazem algumas simetrias extremamente importantes para a gravitação. Tá? Elas são, em vez de formalmente definidas, que significa que elas não são definidas matematicamente, elas são, algumas delas pelo menos, são rigorosamente bem definidas através desses axiomas que eu acabei de mostrar. Tá? E elas também tendem a ser exatamente solúveis. Tá? Então, normalmente, em teoria quântica de campos que a gente usa em física de partículas, a gente não sabe resolver exatamente a teoria. O que a gente faz é teoria de perturbação, que quem fez oscilações aí já deve ter aprendido, né? E a gente resolve ordem por ordem, aproximadamente.
Essas teorias não, essas teorias tendem a ser exatamente solúveis. Falando de solução analítica, né? Analíticas, sim. Você faz teoria de perturbação e você descobre que a partir de certa ordem tudo se anula. Tá, então esses são as partes importantes que vocês precisam entender sobre teorias topológicas. Tá. E agora a gente vai para um exemplo, que é o exemplo que eu mais trabalho com, que é o chamado Yang-Mills topológico. Quem trabalha com teoria de campos, com certeza já ouviu falar de Yang-Mills. Yang-Mills é a teoria que descreve a física padrão de partículas, é o que descreve eletromagnetismo, é o que descreve a força forte e a força fraca, e o acoplamento com Higgs, é tudo Yang-Mills. Tá? Pouco gente entende. Mas é só entender que o Yang-Mills tradicional é física de partículas que a gente vê no LHC. O topológico é outra coisa. Tá. As únicas coisas... Eu vou tentar dar uma simplificada, porque a gente já está atrasando. Né? Mas o importante aqui é que ele é definido por um conjunto de transformações. Tá? Aqui é esse tal conjunto. Esses são os campos, não é só o φ, tá? Quer dizer, esses campos aqui estão desenvolvendo o papel do φ, né? Então a gente tem o campo A, o campo C, o campo psi, o campo φ, o campo F. Esse campo A é o mesmo campo que você aprende no eletromagnetismo se for a teoria 1 de Yang-Mills, que é basicamente eletromagnetismo, né? Então esse daqui é o potencial vetor, claro que junto com o potencial elétrico, que aí forma um quadripotencial, mas detalhes. E o fato aqui é também que não é é não abeliano, então as coisas não comutam, porque são matrizes, tá? Então os campos são campos matrizes, tá? Então é por isso que você vê esses comutadores aparecendo aí. Mas não importa, os detalhes não importam. O que importa é que existe um conjunto de transformações que define essa teoria, tá? A teoria é invariante por esse conjunto de transformações. Outra parte importante é que esse conjunto de transformações é um conjunto mais geral do que o conjunto análogo que a gente tem em física de partículas em teoria de Yang-Mills. Só que esse conjunto, por ser o mais geral, ele é um conjunto de transformações simétricas muito mais fortes. Normalmente, quando você tem uma simetria, o que acontece é que você remove graus de liberdade do seu sistema. Esse daqui é tão forte que ele remove todos os graus de liberdade locais, todas as partículas. Entendeu? Então, você pode ver que quem conhece BRCT de Yang-Mills, você consegue o de física de partículas tradicional que descreve o LHC, colocando esses campos iguais a zero aqui. Então, esse daqui é o caso geral, e Yang-Mills de partículas é o caso particular onde você impõe essa restrição. E impor essa restrição deixa ele mais fraco e graus de liberdade locais aparecem. Ok? Tá. Qual é a consequência disso? O que eu acabei de falar é que ele remove graus de liberdade locais. Então, todos os invariantes que você consegue construir, que são as coisas que você consegue, que a gente define como observáveis, é uma teoria que tem simetria local, as coisas observáveis têm que ser invariantes por essa simetria. Então, definir aquela simetria, coisas observáveis têm que ser invariantes por aquela simetria. Só que ela é tão forte que ela só permite esse tipo de quantidade que seja observável. Então, isso daqui são produtos desse F2. Eu falei que isso é uma matriz, né? Então esse é só um traço desse produto de F. Então você pode fazer produtos a N ordens, né? E esse F2 é só aquele campo F, o campo psi e o campo φ que estava nas transformações anteriores, né? Esses carinhas aqui. Então essas são as únicas quantidades permitidas por essa simetria, tá? Então, se a gente... eles ganham os nomes de polinômios de Donaldson, que é algo extremamente importante na matemática, que a gente vai ver o porquê. E, por exemplo, se a gente expandir o K igual a 2, que é só o F2, né? Ele dá essa quantidade aqui, se você fazer a substituição aí, essas substituições triviais. Eu expandi esse, bem,
Se alguém já viu isso, esse é justamente o polinômio que o Donaldson calculou lá no artigo seminal de matemática dele, e pelo qual ele ganhou a medalha Fields em 86. Tá? E é importante expandir esse também, porque esse dá o único termo entre todos os esses que pode servir como um funcional ação. Se você me perguntar o porquê, eu vou ter que explicar em termos de BST topológico, eu não quero fazer isso. Mas quem entende BST topológico, o único termo permissível é esse, porque ele é uma 4-forma com número de Ghost zero. Mas, enfim, ele é o único termo permissível. Isso daqui está em formalismo de formas diferenciais, se você não vê, não tem problema. Aqui está em componentes. Mas o importante a ser notado disso daqui é que esse termo só existe em 4 dimensões. Então, o funcional ações só está definido em 4 dimensões. Você não consegue fazer essa teoria em outras dimensões. Tá? E o importante também é que quem já viu o funcional de Yang-Mills sabe que esses termos aqui estão, esses índices gregos, eles estão contraídos com aquela métrica que eu falei lá atrás. Tá? Normalmente é assim que se contrai em Yang-Mills para você gerar a física de partículas. Aqui, eu já disse lá atrás que a teoria é independente da métrica. Então, substitui a métrica pelo epsilon, que é um símbolo de permutação, não tem nada a ver com métrica, e você contrai com epsilon. Então, é isso que você tem, isso é explicitamente independente da métrica, e isso te dá o que é chamado, essa integral, notem que eu botei o R4 aqui, né? Porque, novamente, independe da assinatura, então se você fizer Minkowski, ou se você fizer R4, dá a mesma coisa. Então, e esse funcional, ação, ele é igual ao número, basicamente, que é chamado o número de instanton daquela configuração de campo A específico. Isso é um chamado invariante topológico. Tá? Ele é uma característica global da configuração de campo. É uma carga, digamos assim, da configuração de campo, da mesma forma que a carga elétrica pode ser uma propriedade de um campo. Esse daqui é uma outra propriedade, mas advém dessa noção global que você tem, que você está capturando, ok? Tá. Como eu disse, isso deu a medalha Fields para o Donaldson em 86, que ele formulou esses polinômios, e deu, pelo menos parcialmente, o item não recebeu a Fields só por isso, mas o item conseguiu reproduzir esses polinômios utilizando esse formalismo de teoria quântica de campos que eu falei para vocês. Tá? Então, o item recebeu a Fields por causa disso, e a prova da positividade da energia momento da gravitação, enfim, e o item fez isso para várias outras teorias quânticas de campos topológicos. Ou seja, utilizar o formalismo de teoria quântica de campos para descrever objetos da matemática. Por que esses objetos são importantes para a física? Finalmente, aleluia. Né? Tá, esses invariantes, esses polinômios, né? Esses polinômios, eles servem como rótulos, né? Eles são invariantes, por isso que eu estou utilizando o rótulo, eles rotulam uma estrutura matemática que você acrescenta ao espaço-tempo para ele ser uma variedade suave. Essa estrutura matemática são sistemas de coordenadas. Então, é porque quem está fazendo física básica, isso não é discutido. Você está usando isso tudo, só que isso não é discutido, porque você já assume que tem um espaço com sistemas coordenados, você usa um sistema, e aí quando você quiser, você pode fazer uma transformação para outro sistema, mas isso não é geral, não. Tá? E há condições que precisam ser satisfeitas para outro sistema existir, e para, se você está em um sistema, você conseguir passar para outro sistema através de transformações coordenadas suaves. Tá? Então, esses polinômios rotulam esses sistemas coordenados, esses sistemas de coordenadas, que são inequivalentes entre eles. Então, ele dá o que é uma chamada, é um passo em tentar classificar os diferentes sistemas coordenados inequivalentes que você pode atribuir a um espaço para ele se tornar um espaço-tempo suave.
que é o espaço que vocês fazem física a todo momento. Tá? Então, aí, o espaço polar, a coordenada esférica, a coordenada cartesiana, toda tem um polinômio característico, claro. Então, todas essas que você descreveu, normalmente a gente tem uma transformação de coordenadas entre elas. Essa transformação de coordenadas é basicamente o que você está fazendo o seu quociente. Então, todas elas são equivalentes no que você me descreveu. Então, ela conta como um, tá? Um sistema coordenado só, porque você consegue transformar entre eles. Se você tiver mais de um, é porque, apesar de todos eles serem suaves entre eles mesmos, você não tem um diffeomorfismo. Você não tem uma transformação de coordenadas entre eles. Não tem valor do espaço. Não dá. Então, a nível de topologia, aqui você tem o Rn, todos eles iguais, mas se você quiser transformar esse espaço em um espaço suave com sistemas de coordenadas, aí pode ser que tenha um, ou dois, ou três inequivalentes. E o interessante, isso tudo é matemática que eu estou falando, tá? A gente usa, mas esse é resultado da matemática, não tem nenhum input da física. E ainda assim, se você ver a tabela, bem, aqui são os espaços diferentes, então Rn, espaço plano, n-dimensional, escolha o n que você quiser e você vai obter o número de sistemas coordenados inequivalentes que você pode ter para transformar o Rn no espaço que a gente faz física. Tá? E você descobre que 4 dimensões é especial na matemática, que é especial também na física. É uma coincidência muito grande, né? E não é especial de uma maneira assim, trivial, é absurda. Então, no Rn, qualquer outra dimensão, você só tem um sistema coordenado, quer dizer, vários sistemas coordenados, mas sempre tem a transformação de coordenadas. Só que em 4 dimensões você tem infinitos. E é assim que você muda a topologia. Em 4 dimensões a gente não sabe nada além do sistema coordenado esférico que a gente conhece. Tá? A matemática ainda não avançou, isso é bem difícil em termos de matemática. E nas outras dimensões, apesar de ser mais interessante do que no Rn, ainda é finito. Entendeu? Só que o 4 é sempre o mais difícil, é como se fosse a transição entre baixas dimensões e altas dimensões. Então essa parte é a parte interessante para a gravitação, né? Porque a gente quer descrever coisas espaços-tempos quadridimensionais, e aqui está dizendo que na matemática espaços-tempos quadridimensionais são interessantes. Tá. Além disso, esse setor que eu falei, que é o número de Instanton, ele é um setor, por favor? Não tem problema. É o tempo. Mas nesse caso aqui, não importa, novamente, porque o tempo não é diferenciado. Normalmente, em teorias relativísticas, o tempo ganha o menoszinho ali para ele dizer que ele é diferente das outras 3 dimensões do espaço. Tá? Aqui eu te falei, esse menoszinho aparece na métrica, a teoria é independente da métrica. Então ela não liga se você tem um menoszinho na quarta coordenada ou não. Então ela não... O fenômeno da física na relatividade, na relação quântica, o tempo e da coordenada que você conhece, você só tratada com coordenadas iguais. Mas ganha um sinalzinho. Parece que é. Tá, vamos ter que acelerar, hein? Só para terminar, agora física de partículas mesmo, QCD é a teoria quântica de cromodinâmica quântica, é o nome, né? Quantum Chromodynamics, é o que QCD significa, que é a teoria quântica de campos que descreve a força forte. Tá? Quarks e gluons é QCD. Então, descreve literalmente a física do LHC. E essas configurações de campos que eu estou falando, apesar de elas serem globais, elas são entendidas nesta física de partículas como um setor não perturbativo da teoria, que traz contribuições importantes para tentar descrever confinamento de quarks e gluons em prótons e nêutrons, etc., que é um problema em aberto da física. E o que eu acabei de falar, confinamento também, essa teoria que eu descrevi é um setor de ainda uma outra teoria que tem supersimetria, quadridimensional ainda, mas tem um bocado de simetria que teoricamente não é física, mas nela você consegue descrever confinamento de quarks e gluons de maneira analítica, né, bonitinha, fechada,
que é uma propriedade extremamente rara e importante para tentar descrever confinamento de quarks e gluons na física de partícula usual. Tá? Então tem todas essas importâncias matemáticas, matemática física e física em teoria de Yang-Mills topológico. Tá. Algumas de minhas contribuições, vou mostrar que ela renormalizava todas as ordens, isso significa que você pode retirar predições físicas de maneira consistente dessa teoria. Tá? Exatidão a nível árvore é o que eu te falei sobre elas tendem a ser exatamente solúveis. Essa, por acaso, ela é exata a nível árvore, que significa a ordem zero. Então, você quantiza ela, põe uma integral de caminho só para descobrir que ela se mantém clássica. Ela não recebe correções quânticas. E ela é exata classicamente. É por isso que sumiu toda a conversa dos valores esperados e tudo mais. Tá? Cópias de Gribov, mais uma vez, só é uma forma de dizer que ela é exata, ela não tem setor não perturbativo, e etc. Recentemente eu acoplei ela com o Higgs topológico para tentar quebrar a simetria. E finalmente a associação com gravitação quadridimensional também foi publicado ano passado. Tá. Gravitação agora, e a gente só falta 7 minutos. O importante deixar claro onde é a termogravitação junto com a teoria quântica, porque é muito comum, né? Pois é. Então seria interessante deixar isso claro para o outro lado. Esse eu acho que é o próximo slide, talvez, deixa eu ver. Isso aí eu botei todo o status do chamado adicionar infinitos parâmetros livres na teoria, e uma teoria com infinitos parâmetros livres pode prever qualquer coisa, basicamente. Ela consegue fitar qualquer dado experimental, logo ela não tem poder de previsão nenhum. Né? Se você tem poder de previsão para prever tudo, você não está prevendo nada. Enfim, zero dimensões, normalmente é muito trivial para ter qualquer tipo de teoria quântica de gravitação, que a gente quer somar sobre espaços-tempos. Zero dimensões, espaço-tempo é o ponto. Tá? Então, o máximo que você tem é o conjunto de um ponto, conjunto de 2 pontos, conjunto de 3 pontos, cardinalidade. Tá? Então, em geral, é trivial demais. A exceção são esses tais modelos matriciais que você tenta definir uma teoria quântica de campos em um ponto. Você usa matrizes e, através das regras de Feynman, que está dizendo só como contrair os índices das matrizes, fazer traços, você consegue extrair regras de Feynman. Essas regras de Feynman são duais às superfícies, e aí você está somando essas regras de Feynman, você está somando superfícies, e aí ela vai acabar aparecendo gravitação dois-dimensional, que é superfície, soma de superfície. Tá, em uma dimensão, de novo, trivial demais, só é linha e círculo, só pode somar linha e círculo, também nada muito interessante. Bem, eu vou pular essas explicações, se vocês quiserem saber o que é o modelo matricial BFSS, me perguntem depois. Em duas dimensões é onde a gente mais conhece, tá? É onde a matemática simplifica de maneira tractável, e aí você aparece aqui com os modelos matriciais que eu falei em zero dimensões, aparecendo de maneira equivalente a uma gravitação bidimensional, chamada gravitação de Liouville. E essa gravitação bidimensional também é equivalente a uma descrição de teoria de cordas não crítica, que é a teoria de cordas a baixas dimensões, 2 dimensões no caso. Então aqui a soma sobre superfícies se torna bem interessante, porque agora as superfícies podem ter buracos, 1 buraco, 2 buracos, 3 buracos, podem ser não orientáveis, como a garrafa de Klein. Então você tem toda essa riqueza para ser somada. Tá? Então, além de teorias de gravitação quântica, você também tem essas teorias topológicas que você define sobre superfícies e obtém esses invariantes topológicos que te dão informação sobre a superfície como um todo. Nada de partícula, é sempre sobre o espaço como um todo. Tá, três-dimensional, aí as associações começam a ficar mais fracas, ainda existem, né? Tem a famosa equivalência entre gravitação três-dimensional quântica perturbativa e teoria quântica de campos de G-Simons, que está associada em variante de Noyes. Isso também foi o item que fez. Tá?
Mas essa associação é só perturbativa, o setor não perturbativo já está associado a uma outra coisa, né? Então, à medida que... O importante é que vocês perceberem que em baixas dimensões existe uma associação muito forte entre teorias topológicas e gravitação, basicamente porque você não tem espaço suficiente para você ter os seus graus de liberdade locais. Aí a gravitação meio que se torna topológica, ela se torna sobre graus de liberdade globais. Mas aí, à medida que você vai crescendo na dimensão, você vai ganhando espaço, e aí você pode ter perturbações no campo gravitacional, ondas gravitacionais, são perturbações locais que se propagam, e aí a teoria de gravitação deixa de ser topológica, né? E é isso que eu quero dizer com o resto desse slide, a não ser pelo adendo que em 4 dimensões pode ser que nem exista gravitação quântica, a gente tem infinitas abordagens de gravitação quântica, até hoje não se sabe qual se alguma captura algum fenômeno de fato verdadeiro e qual é esse fenômeno, tá? E, no entanto, o meu objetivo aqui, ou com o meu trabalho, é tentar convencer as pessoas que por mais... Eu não quero construir uma gravitação quântica quadridimensional, total, perfeita. Isso é um trabalho absurdo que já temos aí mais de 100 anos de pesquisa e as mentes mais brilhantes do mundo não conseguiram, não sou eu que vou conseguir. Porém, eu quero pelo menos convencer algumas pessoas que seja possível a era descrita pela QCD. Bem, então todas essas outras abordagens te dão indícios de que essa fase topológica existe. E a ideia é justamente que à medida que você vai ao universo muito primitivo, a distâncias muito curtas do espaço-tempo, ou seja, olhando o micro do micro do micro, né, as menores escalas possíveis de serem medidas, a ideia é que a gravitação perde os seus graus de liberdade locais, você não tem mais ondas gravitacionais, ela é descrita agora por uma teoria topológica, tá? Ou você pode pensar o contrário, você está vendo o universo primitivo, o universo nasceu no Big Bang, né? Todo extremamente quente, altíssimas energias, né? A gravitação está ali totalmente quântica, e à medida que o universo vai esfriando e se expandindo, essa energia vai caindo, aí a gravitação se torna topológica, depois se torna gravitação relativística que a gente conhece. Então essa é a ideia, de que existe uma fase da gravitação no ultravioleta, isso que o V significa altas energias, o IR é infrared, que é baixas energias, infravermelha, né? Então, à medida que você vai em altas energias, existe essa restauração de simetria que elimina os graus de liberdade locais da gravitação e ela se torna uma teoria topológica. Que significado tem eliminar os graus de liberdade locais a nível de... Esse é o significado, que você não pode mais fazer perguntas locais sobre o espaço-tempo. Você não pode perguntar qual é a geometria, você não pode perguntar dilatação temporal, nada relacionado a tamanhos e ângulos você pode perguntar. Você só pode perguntar qual é a topologia do universo, qual é a estrutura suave, qual os tipos de nós você pode embutir dentro do espaço-tempo. Coisas globais, perguntas sobre o espaço-tempo como um todo. Mas isso a nível de espaço ou pode ser a nível de galáxia? Galáxia ainda é local. Não. Em cosmologia né? Cosmologia é um fluido. São 100 anos luz de diâmetro. Muita coisa. Mas a diferença do que é local e do que é global é relativa. O que diz para você o que é local ou global é você te dizer quais os fenômenos que são importantes ou não para você, entendeu? Porque, né? Localmente a relatividade restrita é válida. Qual é essa distância, entendeu? Bem abstrato. Você quando falou de energia, falou de energia... Então, a energia em si já é um conceito local, porque você precisa de uma energia, um tensor de energia-momento que você obtém utilizando a métrica, né? Então, é até difícil expressar o que é que eu significo. Quando eu falo a evolução temporal do universo, eu já estou errado, porque não existe tempo em uma teoria topológica.
mas eu preciso usar o português de alguma maneira para poder me fazer entender. Entendeu? Tá. Não temos mais tempo de abordar todos os detalhes. Eu já estou 5 minutos atrasado. Eu só vou falar o seguinte. Isso aqui foi a proposta dessa fase topológica da gravitação que eu fiz nesse paper publicado no ano passado. Tá? Aqui é a ação, aquele funcional ação que a gente quantiza, botando uma integral de caminho para calcular os verbos. Tá? E esse funcional ação é igualzinho ao funcional ação de Yang-Mills topológico. Tá? A única diferença é que aqui é o F, lá, por causa da literatura, a gente escolhe o R. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, esse FF é a mesma coisa que esse RR, por exemplo. Tá? E esse termo a mais aqui só existe porque o grupo é um grupo ortogonal, não é o grupo SU2 que a gente usou antes. Mas isso, detalhes. É uma teoria topológica, é Yang-Mills topológico. Tá? Então, a gente tem esse termo de Yang-Mills topológico, que é o que te dá a física. Então, os variantes aqui, aqueles invariantes de Donald, que dão a você informações globais sobre o espaço-tempo. Tá aí que não vale perguntar nada sobre coisas locais. Só qual é o invariante suave do espaço-tempo. A energia negativa é local para você? É local. Energia local. Energia local. Você precisa de energia, do tensor energia-momento. Como é que você obtém a energia-momento em gravitação? Exato. Distância local. Tudo que vem da métrica é local. A não ser que você faça uma combinação muito específica da métrica, que quando você integrar, essa coisa não local seja, na verdade, um invariante topológico. E, inclusive, esse cara daqui é um invariante de Euler, que você consegue obter com tensor... Bem, isso daqui é o tensor de curvatura, já do espaço. Mas você consegue obter escrevendo tensor de curvatura, que advém da métrica. Né? Entendeu? Mas é uma combinação muito específica. Então, você pode fazer combinações de campos locais, que a integral te dá uma coisa topológica. Que é esses dois casos aqui, na verdade. Tá, toda essa parte extra aqui, não precisa se preocupar de onde vem. Essa parte, você adiciona ela e ela não interfere com os observáveis. A física não muda quando você adiciona ela. Tá? Quem sabe quantização BST, isso daqui é um termo BST exato. Então, termos BST exato não interferem na física. Então, você pode ter a liberdade de acrescentar ele sem nada mudar. E a gente acrescenta... Tá, a parte importante disso tudo é que tem esses campos extras que a gente adicionou, tá? Mas ele está nesse cara BST exato, então ele não interfere com nada. Então, novamente, enfatizo, isso daqui é o Yang-Mills topológico. E a parte importante desse Yang-Mills topológico, de maneira bem o mais simplificada que eu posso colocar, é que aqueles campos extras, se você definir esses valores que eu estou definindo como físicos, tá? Vamos substituir lá. Então, o y é igual a 0, né? Então, o y está aqui multiplicando toda essa linha e a última linha, tá? Então, toda essa linha e a última linha, elas vão embora. Só sobra a primeira linha. E a primeira linha, a gente tem que olhar onde está o x, tá? E o x a gente definiu como esse carinha aqui. Isso daqui é um parâmetro livre, um parâmetro de massa, um parâmetro livre que a gente tem que colocar. E esse gama é o chamado tetrada em gravitação. Isso significa referenciais inerciais, é os referenciais da relatividade especial. E ele entra como campo que você quer que localmente a relatividade especial seja válida. Porque isso é o princípio da equivalência que a gente quer em gravitação. Tá? E se esse campo atingir esse valor, quando você substitui isso, você obtém essa ação aqui. E essa ação aqui é uma ação gravitacional. Tá? É uma linguagem que até quem já fez gravitação aqui não vai reconhecer, mas isso daqui é o chamado termo de Einstein-Hilbert, que é o termo da ação quando você deriva, você obtém as equações de Einstein. Aqui é o termo de constante cosmológica, que corrige as equações de Einstein com lá o lambdazão grande para fazer cosmologia, é importante na cosmologia. Isso daqui é um termo extra, um termo de torção do espaço-tempo, que só apareceu aqui porque a gente definiu torção. Né? Ele só apareceu porque a gente definiu esse funcional o mais geral possível, entendeu? Se você não quiser torção,
você tem que vir no acoplamento que você não quer aqui e botar igual a zero. Enfim, fazendo essa associação, a gente obtém gravitação da teoria topológica. Parece uma coisa muito simples, né? Quase algébrico, né? E a ideia, claro, tem muita coisa por detrás aqui, tentando desenvolver em termos de quebra de simetria, né? Quebras espontâneas, não assim na mão. Último slide. Tá? O que é que está acontecendo? Qual é a interpretação física disso? Tá? Como é que eu obtive essa gravitação de uma teoria quântica de campos topológica que não tem nada a ver com gravitação, não tem partícula, não tem onda gravitacional, não tem nada. Tá? Bem, a ideia é que essa associação que a gente faz na mão e substituiu, ela está quebrando aquela simetria que a gente falou. Olha, a gente define o Yang-Mills topológico por aquele conjunto de simetria. Quando você faz essa associação, que é essa simetria lá atrás, que eu falei para vocês não prestarem muita atenção a ela, a teoria deixa de ser invariante por essa transformação de simetrias. Quando você faz essas fontes físicas iguais a tais valores que geram gravitação. Tá? Então você está fazendo uma quebra de simetria. Como você quebrou essa simetria que eu falei para vocês que é uma simetria fortíssima. Mas quando você quebra ela libera os graus de liberdade locais que ela antes estava aprisionando. Tá? Então a ideia é que nessa transição de energias muito grandes para muito baixas, há uma quebra de simetria, e é assim que a teoria topológica vira a teoria de gravitação usual. Uma analogia interessante a ser feita é que algo muito parecido ocorre no sistema físico, que quem não estudou irá estudar durante a graduação em física, não importa se é licenciatura ou bacharelado, que é o conceito de magnetização efetiva, né? Então eu quero que vocês imaginem um material, tá? Um cristal ou qualquer que seja o material, e que esse material, formado por arranjos de moléculas ou átomos, cada molécula ou átomo tenha uma liberdade de ter o spin para cima ou para baixo. Tá? Essa distribuição de spin no material, eu quero que vocês considerem ela como aleatória, que significa que o valor médio vai ser zero, porque vai ter o mesmo número de spins para cima do que spins para baixo. Então, quando você somar sobre tudo, dá zero. A magnetização zero é a falta do campo gravitacional aqui. Tá? Eu vou explicar o porquê. Quando você tem essa magnetização zero, porque você tem esses valores iguais para o mais e para menos, e eles estão aleatoriamente distribuídos, você tem uma simetria aí, que é a simetria chamada Z2, que é uma simetria por inversão de sinal. E você tem a mesma quantidade para mais, a mesma quantidade para menos. Então, se você multiplicar por menos 1, dá no mesmo. Tá? Porém, quando você acrescenta um campo magnético externo, né, fontes externas, os spins tendem a se alinhar com a direção do campo magnético externo. Como todos os spins agora se alinham ao campo magnético externo, você perdeu a simetria Z2. E aqui está acontecendo algo semelhante. A teoria não tinha gravitação, tinha uma simetria. Aplicamos um campo magnético, um campo externo com valor específico, quebramos a simetria e geramos um efeito efetivo. Essa quebra de simetria é teórica? Teórica. Mas é a quebra de simetria. Mas a quebra de simetria é o que a gente, em teoria campo, gostamos de dizer que gerou o efeito magnetização efetiva, por exemplo, em um paramagnético. Se você desligar o campo externo, o magnético volta. Bem, se ele estiver acima de uma temperatura, ele volta às distribuições aleatórias por causa das excitações térmicas. Né? Se ele estiver abaixo, muito frio, não existe tantas excitações térmicas, então o alinhamento continua, ele adquire uma magnetização permanente. Né? Ele vira diamagnético é na parte que ele perde, que ele está muito quente, paramagnético, né? O pessoal de condensada
Sabe muito melhor do que eu. Você tá bem pra caramba. Enfim, então essa é a ideia por detrás. Você tem uma teoria com uma simetria topológica, tem todas as propriedades maravilhosas em termos da matemática, da física, descreve o espaço-tempo de maneira global, você quebra a simetria por fontes externas e isso gera um efeito efetivo, nesse caso, gravitação como geometrodinâmica, como geometria do espaço-tempo. E aí você tem ondas gravitacionais e todos os efeitos de gravitação relativística que vocês vão aprender aí no último ano, ou talvez no mestrado ou no doutorado, né, em física. E no outro lado da analogia você tem magnetização, né? Então, essa seria a ideia. Pronto, passei muito do tempo, esse era o último slide e o que eu gostaria de falar. Então, obrigado. Por favor. Perguntas. Aqui. Pode falar. Olá, olá, tudo bom? Todo mundo escuta? Não, eu quero felicitar aqui a Guilherme, a gente conhece aqui, foi um aluno da gente, muito bom aluno, dedicado à pesquisa e felicitar você por o trabalho de alto nível, né? Aí muita teoria, né? Olha, eu he feito alguns experimentos onde tenho observado que micropartículas, tipo do tamanho de 70 micrômetros, 50, eles sentem a gravidade. A gravidade só se sente quando vocês estão fora do chão. Entendido? Somente se está no ar. Eu não é. Se você estiver no chão, você não sente a gravidade. E aí você é atraído sempre, não? Hacia o centro da gravidade, hacia o centro da Terra, que isso é diferente do que eu estou falando. Eu quero dizer para você, se você sabe qual é o mínimo, porque estamos falando de gravitação e quântica. Quântica é o modelo físico, é a física das micropartículas, tá? Do micromundo. Então, gravitação é o modelo físico de um macro gigantesco mundo, né? Espaço. Planeta, as estrelas, galáxia, buraco negro, supermassivo. E bom, minha pergunta é, você já tem ideia de qual é o tamanho mínimo de uma partícula que sinta a gravidade? Que você viu que foi atraída por um planeta, por a Terra? Já pensou nessa pergunta? Não, essa é uma pergunta muito experimental, né? Sim, mas tem sentido, né? É difícil dizer, porque pode haver vários efeitos gravitacionais não intuitivos que podem afetar uma partícula, né? Inclusive efeitos gravitacionais que é questionável hoje em dia se existem ou não, como por exemplo acoplamento de spin com gravitação. Então eu não saberia dizer acoplamento massa-gravitação, né? Sim. Normalmente a gente fala que física de partículas independe do campo gravitacional, porque basicamente a gente pode descartar, não se afeta. Sim, independente do campo. Então, física do LHC, ninguém leva em conta a gravitação. Bom, se você aumentar mais as partículas, aí pouco a pouco a gravitação vai começar. Mas ainda assim, física atômica, química... Até então não precisa de gravitação. Essa pergunta é interessante no sentido, né, que até que dimensões as partículas experimentalmente a gente já, do ponto de vista físico, foi comprovado, demonstrado repetitivamente que o menor tamanho de uma partícula que é capaz de se mover atraído por um planeta, por uma estrela. Isso é uma questão interessante, tá? Eu já fiz experimento onde já vi partículas de tamanho de 50, 70 microns, se mexendo suavemente, velocidade constante. Dá para ver com microscópio, tá? Essas partículas. Vácuo? No vácuo, na atração. Sem atrito. Não, browniano. Tem pior, né? Senão pode ir para cima para baixo o movimento browniano. Então, assim, nós temos outra questão, Guilherme, que é muito interessante no sentido que você... essa teoria que você está estudando, eu fiquei... Primeira vez que vejo essa abordagem, sabe, globais, né? Que eu te perguntei, até na galáxia, você está despreciando efeitos locais por o fato das métricas, né? E a minha pergunta é,
desde o ponto de vista prático, certo, de conceitos tales como energia escura, energia negativa, expansão do universo, criação do universo, formação de galáxias, de estrelas. Esse olhar global de tua teoria, vamos falar assim, quais são os desdobramentos práticos, assim, entendeu? Que você já vislumbrou, sabe? O que você está me perguntando é sobre fenomenologia de gravitação quântica. E fenomenologia de gravitação quântica é um assunto extremamente espinhoso, que há desenvolvimentos para tentar encontrar efeitos indiretos. Por exemplo, há pesquisas que tentam explicar massas de neutrino como efeitos de back reaction do campo quântico atuando nos campos de matéria, por exemplo, com todo o Higgs-Boson mechanism e tudo mais. Mas ainda assim são efeitos indiretos. Assim, essas teorias são válidas a escalas de energia tão altas, tão fora do que a gente sonha em alcançar um dia, né, que é difícil eu te dar coisas experimentais para você. Eu sei. E você, como um físico experimental, é isso que você quer, mas infelizmente suas mãos vão sair vazias daqui hoje. Não, está muito interessante. O que eu posso te falar é que, por exemplo, efeitos topológicos são reconhecidos até em física de matéria condensada, entendeu? E são efeitos globais, tá? Efeitos topológicos você não descreve com configurações locais. São propriedades globais do campo ou propriedades globais do espaço. Tá? Tipo, o monopolo magnético, por exemplo, que não foi visto no vácuo, mas já foi visto dentro de matéria, né? Ele é um efeito topológico. Mas recentemente, não foi? Oi? Foi recentemente. Recentemente. Ele é um efeito topológico. Tá? Eu estou satisfeito, viu, por a resposta aí. Acho que estamos em presença de uma pesquisa de fronteira da física, sabe? E é muito interessante para os meninos que estão aqui, totalmente teórica, né? Mas que esperemos que algum dia tenha algum tipo de desdobramento experimental, né? Tá? Parabéns de novo, muito obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Bom, tudo bom? Tudo bom? Eu não tenho um conhecimento vasto sobre o assunto, mas eu tinha uma dúvida há um tempo atrás, que era se a gravidade seria, se a gente for colocar em um termo quântico, se ela seria uma partícula, né? Ou um emaranhado de partículas que pode ser emanado da matéria ou alguma coisa assim. Você pode explicar algo sobre isso? Então, muitas pessoas acreditam que a gravidade, como uma das forças fundamentais da natureza, existe uma partícula de força, que troca força, associada ao campo gravitacional. É o chamado graviton, que é o análogo ao fóton do campo eletromagnético, ou ao gluon do campo forte. Tá? Mas isso é uma perspectiva de que você pode quantizar a gravidade utilizando essas técnicas de teoria quântica de campos. E eu te falei que existe um grande problema com gravitação quadridimensional, que se você utilizar essas técnicas, você não consegue resultados físicos satisfatórios. Então, apesar de uma grande parte da comunidade acreditar que existe uma partícula associada ao campo gravitacional, não existe garantia nenhuma. E o ponto de vista cético correto é que a gente não sabe. A gente não sabe nem dizer se de fato a gravidade precisa ser quantizada. Tá? A gente não sabe dizer isso. A gente não tem motivo experimental, observacional nenhum para achar que a gravitação precisa ser quantizada. A gente faz por uma procura teórica, uma procura de consistência, já que todas as outras forças foram quantizadas, por que a gravidade não é? É só isso que a gente tem. Tá? Agora, se existe, até o conceito do próprio fóton também é perturbativo. Talvez a gravidade seja quantizável, mas esse setor perturbativo não existe, você tem que tratar totalmente não perturbativamente. Aí a física de partículas começa a ficar mais obscura, porque até nessas teorias que a gente conhece, o conceito do que é um gluon e do que é um quark é dentro dessa história de teoria de perturbação. Quando você sai de teoria de perturbação, a gente perde-se. Porque, novamente, essas teorias são teorias de campo. Tá? Gluon
partículas são já estruturas efetivas, entendeu? Que só aparecem em certos regimes da teoria. Então, já na teoria de física de partículas do LHC, esse conceito é questionável já. Muito mais ainda em gravitação quântica e tudo mais. Ok, muito obrigado. Esse trabalho teu não estaria perto do grande trabalho da Einstein sobre a grande unificação dos campos? Não, porque isso não é uma teoria de unificação, né? Isso daqui eu estou tratando mas eu não estou pretendendo unificar as forças em uma só. Tá? Você falou que Mas há teorias de gravitação quântica que tentam também fazer isso. Né? Bom, boa tarde, Guilherme. Bom, como o Felipe comentou que você foi da turma dele, e eu não lembro do Felipe, provavelmente eu não lembro de você. Mas eu lembro do Paulo senhor. Pope te diz alguma coisa? Oi? Paulo Pope? Sim, te eu diz... sei, você é o diretor do Antares, não é isso? Ou era? Isso, mas confesso que eu não lembro de ti. Bom, eu não lembro nem que eu comi ontem, quanto mais anos atrás, né? Bom, mas você não foi meu professor de disciplinas, talvez por isso. Isso, foi por isso. Também não foi do Felipe também, então esse contato é importante sim para ficar, né? Bom, mas eu queria dizer que o seu trabalho é muito interessante e me fez, na verdade, revirar uma tonelada de poeira que eu tinha, porque eu comecei a fazer teoria quântica também. Quando eu entrei na física, depois eu fui para a astronomia. E eu trabalhava com sistemas hamiltonianos com vínculos. Não sei se você chegou a conhecer a Vitor Rivelis. Conheci Vitor Rivelis, sim. Depois ele cordas. Faleceu há alguns anos atrás, né? Exato. Em conferências. Sim. Você falando aí me fez remontar toda essa quantização BRST, BFV, trabalhava com quantização de teorias de Gauge não abelianas, lá na cromodinâmica, e apareciam umas coisas interessantes, que eram os fantasmas de Faddeev e Popov. Eles apareceram aí, eu só não falei. Pois é. Eu fiquei com, assim, aquilo ali deve ser, mas eu não tinha certeza e falei, deixa eu perguntar, vai que... Né? Então é isso mesmo, são mesmo os fantasmas, velhos e bons fantasmas. São os campos fantasmas. O Czinho é o campo fantasma de Faddeev Popov, sim. Só que na teoria topológica, o interessante dela, tá vendo que esse φ ele aparece de maneira análoga, o Czinho para o A, só que para o Psi. Então aqui a gente tem ghosts de segunda geração, tem mais ghosts. Né? Por favor. Aqui tem um microfone aqui. Quando o brother ali perguntou sobre a questão da unificação, né? Então você disse que essa proposta ela não visa a unificação dos campos. Correto. Então nesse sentido, a gente poderia dizer que nessa teoria a gravitação entra como o tecido espaço-temporal desprovido, como você falou, de propriedades locais. Exato. Só que lá na frente você introduziu essa localizabilidade. Né? Eu não peguei muito nesse momento. Você poderia, de forma breve, colocar? Tá. A parte importante é que você viu que eu vou adicionar essa mesma ação lá, só que eu vou mudar o grupo. Tá? Aqui o grupo está SON, o grupo normalmente de física de partículas, mas aqui a gente não tem partícula. A gente só usa o SON porque eles têm propriedades matemáticas legais. O módulo space é bom comportado, tem dimensão finita, etc, etc. Tá, então eu vou mudar esse grupo de simetria para um grupo ortogonal, né, o SO4. Poderia ser Lorentz também, mas volta a história de que a teoria independe da assinatura. Mas aí você coloca... Na mão. Eu escolho a simetria na mão. Correto. Tem que começar de algum lugar. De qualquer maneira, na mão você está vivendo esse universo, sabe? Isso ocorre. Então não é um aleatório. Isso não impede você de tentar fazer uma unificação algébrica e botar um SU5 e tentar
que nem se faz Grand Unification Theories em física de partículas, né? A gente só escolhe o ortogonal porque esse grupo não vai mudar nessa quebra de simetria. O que está quebrando é o BRT, não é exatamente a simetria de calibre. Então, esse daqui é a mesma ação que a gente tinha antes, só mudei a notação, tá? Só porque em gravitação se usa o R ao invés do F e o W, o ômega ao invés do A, como campo de calibre. E esse cara aqui embaixo é só um bicho BST exato, trivial, não afeta os observáveis. Então, a teoria só com o S-top é a mesma coisa do que a teoria S-top mais S-trivial. Fisicamente é a mesma coisa. Tá? Só que esse S-trivial a gente adiciona porque tem todos esses acoplamentos extras que a gente precisa. Por sinal, esse estrela daqui tem a métrica. Mas como esse bicho é um BRT exato, essa métrica entra de maneira que ela não afeta os observáveis. Então, aquelas funções de correlação continuam independentes. Tá? Por isso que eu digo, a física continua mesmo. E a gente libera, isso daqui, teoricamente, seriam graus de liberdade locais que a gente está adicionando. Só que a simetria está protegendo eles de invadirem o espectro físico. Só que quando a gente quebra, assumindo que essas fontes externas atingem certos valores, a gente quebra essa simetria que protege os graus de liberdade topológicos. E aí, tá vendo a estrela? O estrela aparece fora de um termo BRT exato, topológico pelo menos. Na verdade, você ainda tem um BRT de Young-Mills aqui. Né? Aí você recupera. E aí você recupera a gravitação usual. Que já é bem impressionante que você consegue fazer isso. Se tivesse lá no começo, só que escondida. Em termos topológicos. Exato. Congelada. Oi. Boa tarde a todo mundo. Boa. Parabéns, Guilherme, aí pela apresentação. Muito didática. Você Obrigado. manda bem nisso aí. Eu queria que tu voltasse lá, porque a minha pergunta é mais matemática. Volta no slide 9. No slide 9. Aproveitando o gancho também aí da pergunta do Juan, né? Que ele falou... Eu queria dizer que a força gravitacional, ela não deixa de existir porque a partícula se tornou pequena, sabe? O que acontece é que em determinadas situações ela fica irrelevante de você observar comparado a outras forças ou determinadas circunstâncias. Mas ela vai atuar. Inclusive tem alguns livros que pede para o cara calcular a força gravitacional ali entre os prótons e também fazer essa comparação com a repulsão de Coulomb, tá? Então, só para complementar o teu pensamento, que eu achei legal a tua pergunta. Aí, Guilherme, aquele conjunto ali de valores esperados, né? Você consegue encontrar ele através da função z de j, não é isso? Isso, função de partição. Derivando, pelo que eu entendi. Isso, Derivando. em relação às fontes. Tá. A pergunta é, o que isso significa mesmo, esse conjunto ali de funções lá das variáveis, dos valores esperados? Uhum. O que ele significa? O que ele significa mesmo? Porque ali eu observei que tem vários pontos, né? Tem x, x'. Isso. Eu acho que eu expliquei isso, não expliquei? Aqui, eu explico novamente. Aqui ficou um pouco... Tá ótimo. Como eu não sou da área, sabe? Tá. Que área você é? Você é professor, não é isso? Uhum. Tá. Eu fiz analogia com mecânica clássica desde o iniciozinho lá. Sim. Esse conjunto eu estou botando como nosso objeto de estudo fundamental. Na mecânica clássica, escolhi como exemplo trajetórias. Tá? Então, esse é o conjunto de todas as trajetórias físicas que um sistema pode ter. Por exemplo, o que está em colchetes. Normalmente, a gente entende esse conjunto como um espaço de soluções de uma equação diferencial, que a gente chama de equação de movimento. Uhum. E na mecânica newtoniana, isso é dado para a segunda lei de Newton, etc., que a gente postula. Aí eu também falei que existe um refinamento, né, disso, sim. Que é a mecânica analítica, se você quiser. Que em vez de postular as equações de movimento, a gente postula um objeto mais fundamental, funcional ação, e dela a gente extrai as equações de movimento, né, pelas trajetórias que extremizam a ação. Né? E aí eu fiz esse paralelo com teoria quântica de campos no próximo slide,
que o mesmo se segue. Então, calma. O mesmo se segue. Só que em vez de trajetórias, os objetos fundamentais em uma teoria quântica de campos são esses valores esperados do campo, porque o campo agora é entendível como uma variável aleatória, que a gente tem essas flutuações quânticas de campos, que são flutuações aleatórias, essa variáveis aleatórias de maneira geral. Esse valor esperado, eu evitei falar, mas ele é tomado, é o sanduíche que a gente fala, em relação ao estado de vácuo. Então, se eu determinar todas essas funções aí, eu consigo prever qualquer coisa do meu sistema. Perfeito. É isso? Ah, Perfeito. entendi. Beleza. Perfeito. Parabéns mais Você uma vez. consegue reconstruir o funcional. Sim. Você consegue. Não necessariamente de maneira única. Vale se falar. Mas isso é verdade desde a mecânica também. Obrigado. Eu queria só finalizar te pedindo para falar uma coisa. É um pouquinho assustador de pensar, mas há quase 20 anos atrás, a gente estava aqui, acho que para mais de 15 anos. Precisa dizer isso? Pois é. E eu lembro da gente estar sentado aqui nessa mesma sala, assistindo os colóquios e talvez tendo a sensação de eu nunca vou aprender isso na minha vida, meu Deus, isso é muito difícil. E eu queria que tu finalizasse deixando uma mensagem especialmente para os alunos aqui do curso, de é possível chegar lá, não desistam, e um pouquinho da sua experiência. Uplifting. Pois é. Choto. Ainda tem cabelo. Bem, já que você foi nessa linha, eu lembro de estar sentado em uma dessas cadeiras e até os professores aqui devem lembrar também que um desses seminários que eu assisti e tinha esses conceitos avançados, tinha inclusive uma integral de caminho, foi o seminário do Alexandre Gadelha, falando sobre teorias de cordas aqui. Se lembra? Nesta mesma sala, há muitos anos atrás, X anos atrás. E eu lembro de pensar exatamente, o que é uma integral de caminho, né? Onde é que eu vou aprender isso? Não está nem nas ementas do curso, né? Física 3, você vê integral de caminho? Rapaz, muito bom. O que você está falando é outras coisas. Você está falando de linha, de superfície. Não. É outra integração. Exato. Exato. Aí é integral sobre todos os caminhos. Exato. E ele estava falando justamente sobre isso, para tentar introduzir motivações para a teoria de cordas, noções iniciais de teoria de cordas. Eu lembro, inclusive, que ele não conseguiu nem chegar na parte do trabalho dele pela quantidade de perguntas. E eu era um deles, eu também fiz uma pergunta justamente sobre integral de caminho. E sim, soa como o que o Dawkins gosta de falar, o monte possível, né? Que a depender da perspectiva que você está olhando, a inclinação da montanha é tão alta que parece que você nunca vai conseguir escalar. Mas se você mudar de referencial, você pode ver que do outro lado tem uma pequena e suave subida que você pode ir devagarzinho, caminhando até chegar ao topo da montanha. Então, a lição, talvez, filosófica, é que se você se coloca em um referencial que você só olha a face e o penhasco, você acha que nunca vai chegar, né, no topo. Mas se você talvez só aplicar um operador de translação ou rotação, você vê outra perspectiva e as equações se tornam tão mais fáceis de serem resolvidas e vocês com certeza podem chegar lá. Agora, não vamos aqui cair no mito da meritocracia, de que todo mundo vai chegar lá, que vai ser fácil, que não vai ter pedra nenhuma no sapato, que não é verdade, né? Mas, com trabalho, né? Com dedicação e com muito estudo, você só favorece o seu vetor velocidade, você só adiciona. E quanto mais intenso o vetor, mais longe você chega, não é isso? Isso aí. Então,
Bom te ver, cara. Terminou, né? Parabéns aí, Alexandre. Obrigado. Guilherme. Obrigado pelas perguntas. Deu muito